Na verdade, esse problema foi percebido quando elas tinham 1 ano e 2 meses, com a mais velha e depois, consequentemente, com as gêmeas Ana Maria e Ana Paula. E depois disso foi assim, uma sequência de tratamentos e busca de muitas opiniões médicas, porque na verdade elas perdiam sangue na urina e eu percebi pela fralda. E aí começou aquela coisa, vai num lugar, vai no outro, um tinha uma opinião, outro tinha outra. E um médico me disse, olha, elas podem ter isso o resto da vida, mas não ter consequência grave. Mas chegou uma época que elas estavam com 16 e 14 anos, e sempre na constante vigília disso, um exame deu muito alterado. Então já começou a mostrar a perda da função renal. Daqui para frente, o cuidado tem que ser intensivo e vai chegar uma hora que elas vão precisar fazer hemodiálise. E o transplante, consequentemente, né? Só que, infelizmente, elas ficaram 4 anos numa fila esperando o doador. E nesse meio de tempo foi muito difícil, porque a gente fica sem chão. E 2005 também foi um ano fundamental, porque ali o médico me encostou na parede, não tem outros doadores, você vai ter que doar para uma delas, porque nós vamos ter que ver qual vai ser o resultado e aguardar. Na época eu estava mais debilitada das 3. Eu e a Eva, nós começamos a fazer a hemodiálise juntas, e a Ana Maria começou um tempinho depois, ela ainda conseguiu segurar um tempo maior com o funcionamento renal dela. E das 3, eu era a única que já tinha feito uma transfusão de sangue, isso complica um pouco na hora do transplante. Eu estava mais magra das 3, eu estava mais debilitada mesmo. Anemia. Então foi meio natural, assim, sabe? O médico chegou e falou, vocês vão ter que decidir, não dá mais para esperar. Uma vai ter que fazer com a mãe. E aí as duas chegaram para mim e falaram, mãe, a gente entrou num consenso e a gente vai querer que a Ana Paula seja a primeira a receber. Então o rim que você vai doar é dela. Quando eu saí da sala de cirurgia, que eu deveria ainda estar anestesiada, com certeza, que eu tenho vaga lembrança, mas me falam muito que eu fiz isso, é que eu firmava o tempo todo para as outras duas que elas me emocionam, que elas também iam receber um rim, que elas não iam ficar sem o transplante e que elas também iriam vencer. E eu dizia para elas, vocês não vão ficar desamparadas, vocês vão conseguir. E vocês vão receber um rim esse ano ainda, porque para mim foi muito difícil ter um rim só para doar, com 3 filhas precisando. Né, filhota? Foram feitos vários testes, exames e tudo em várias pessoas e nada. O pai podia doar, mas ele também tinha uma hematura, ele perdia um pouco de sangue na urina. Ele teve uma fé tão grande, tão grande, tão grande, que ele conseguiu reverter o quadro dele. E insistiu para refazer os exames. Quando ele foi refazer, ele não tinha mais nada. E ele pôde doar um rim. Nós reencontramos uma prima de 3º grau dele. E ela cismou, ela falou, não, eu vou conseguir doar um rim para uma das meninas. No primeiro momento eu assustei um pouco, porque eu falei, Cris, você tem 2 filhos. Ela, não, se acontecer alguma coisa com meus filhos, vai aparecer alguém que ajude. E a Cristina foi fazer o exame, a compatibilidade dela foi como se ela fosse mãe da minha filha, 95%. Como eu com a Ana Paula e o pai 90%. A Ana Paula recebeu o rim em fevereiro, a Evinha recebeu o rim em agosto e a Ana Maria recebeu o rim em outubro. As 3 conseguiram o rim no mesmo ano, que eu digo que foi o ano da vitória na nossa vida. Eu acho que a luta pela vida de um filho é a maior vitória que um pai e uma mãe pode conseguir na vida. A Doivida iniciou exatamente como eu te falei, percebendo a necessidade das pessoas, percebendo quanta gente tem na fila, não é só rim não, é coração, é pulmão, é fígado, é uma fila gigante. Córnea, que é a coisa mais simples do mundo, qualquer cidadão pode doar a córnea
pós-morte. Qualquer um de nós pode fazer com que o outro volte a enxergar. E eu comecei a perceber quanto é difícil, quanto as pessoas lutam por não conseguir chegar, pelo tabu, pela falta de informação. E tudo isso foi mostrando a necessidade de se fazer mais campanhas, de estar mais próximo às pessoas e mostrar mais. A vitória delas que foi tão grande que, assim como foi pai e mãe, poderia ser doador cadáver. Então, a necessidade da Doe Vida foi essa, foi abrir, ampliar esse leque para que o amor ao próximo se torne maior.